como eu não vou estar aqui no Natal, eu vou fazer uma enfeitação na minha mesinha. Se vocês quiserem ver, vocês acompanham aí. E hoje eu vou fazer as estrelinhas pra colar bem aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó, gente, eu vou colar um monte de estrelinha aqui, então bora fazer. Agora.